Muitas vezes o Senhor vai te colocar em um lugar que você não quer estar, mas não perca a sua essência, não perca a sua identidade e seja luz onde você estiver. E seja sal e mostre o que tem dentro de você. Aguenta firme aí, o propósito vai começar a ser entendido logo logo. Eu acho que ele poderia começar assim, pessoal, vamos começar. De propósito. Doeu meu Tá dedo. bom. Sim. Se acha, só tem um negocinho aqui. Só tem um negocinho aqui, ó. Não é assim que resolve. Vai! Agora sim o negócio começou. Vamos lá, começando. Você falou pra gente tomar? Toma, vai. O que foi que eu perdi? Ai, seu nariz! Ai, seu nariz! Ai, mas não é pra ver. Ai, põe a mão em mim! Ai, para, não sei, era molhadinho. Era aguinha. Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui, elas e eu. Hoje nós vamos falar de uma história que ela tem um final feliz. E é uma história que a gente gosta muito. A história de um comandante, um oficial que se chama Naaman. Não só um comandante, mas um comandante de comandantes. Ele mandava nos caras que mandavam nos outros caras. Ele era o cara, né? Ele era o mandante dos mandantes. A história começa contando que o povo de Israel, o povo de Deus, perdeu a batalha. A gente poderia até se perguntar por que o povo de Deus perdeu uma batalha. O texto lá para trás, no início, começa a falar que o povo de Deus, o povo de Israel, tinha se afastado de Deus. Isso aconteceu também na história de Daniel, que a gente até mencionou no nosso vídeo. Vai aparecer aqui em cima se você quiser assistir. O povo se revoltava contra Deus. Eles pisavam na bola feio mesmo. E aí Deus permitia que outros povos entrassem lá, ganhassem a guerra, e com isso eles levavam o povo como escravos para a terra deles. Então virava um colapso total. Então nós vemos lá no primeiro versículo do capítulo 5 de 2 Reis que Deus deu a vitória ao povo sírio por meio de Naamã, que era o comandante desse exército. Felizmente, para a sorte de Naamã e toda a sua família, uma menina, a Bíblia não diz o nome dela. Peraí, tem uma etiqueta colada na tua xícara. Se aparece, será que não tem Eu problema? não consegui arrancar de forma Ah, nenhuma. então tá bom, tá bom. Gente, se aparecer a etiqueta aí, é porque eu não consegui retirar. É, tudo bem, eu acho. Naamã vencia batalhas, muitas, mas ele só não venceu A lepra. Mais conhecido como hanseníase. Nós não sabemos se Naamã ficou leproso antes ou depois, se ficou leproso depois. durante. De qualquer forma, nós sabemos que aquela lepra, Deus tinha o propósito de usar aquilo pra aproximar Naamã dele. Fez sentido isso que eu falei? Fez. Tem até uma frase do C.S. Lewis que eu acho que se encaixa muito aqui nessa situação. Eu quero ler. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar um homem surdo. Talvez Naamã fosse um homem surdo. E muitas vezes, né, a gente observa que em muitos casos a enfermidade, ela aproxima a pessoa de Deus. A pessoa se torna mais vulnerável, mais disposta a se aproximar, a ouvir a voz do Senhor. Nós lemos a história de Ana na Bíblia e lá está escrito que o Senhor a havia deixado estéril. Então muitas vezes o Senhor permite alguma enfermidade ou Ele mesmo coloca, mas em tudo o Senhor tem um propósito. Ele não é um cara mau. Na Bíblia mesmo diz que tudo acontece para que se manifeste a glória de Deus. Se alguém tá passando por um momento de enfermidade que o próprio Deus permitiu, aquela pessoa tá sendo o canal que Deus tá usando para abençoar outras pessoas. Na mesma consolação que nós somos consolados, nós consolamos. Ele quer que você se torne uma pessoa com autoridade nisso e se levante. E muitas vezes quando nós estamos passando pela doença, passando pela dificuldade, nós não enxergamos isso, mas fica firme aí. Fica firme. Porque lá na frente você vai entender o porquê e o propósito realmente vai se cumprir. Então nós falamos aqui que Deus tem um propósito para tudo e o propósito começou a se cumprir, ou melhor, começou a ficar mais claro através da vida de uma menina que era a serva
da esposa de Naamã, mais conhecida como serva de Naamã, uma menina que veio como cativa do povo de Israel, estava em um lugar onde provavelmente ela não gostava de estar. A gente nem sabe se ela é uma órfã ou não. É, A Bíblia nem pra saber. menciona o nome E dela. até porque naquele tempo, os escravos não eram considerados pessoas, eles perdiam a identidade, eles se tornavam literalmente um objeto, era como se eles fossem uma coisa, e eles tinham um dono, que era uma outra pessoa. Ela tinha tudo pra não ser ouvida. Mas o que fez essa menina ter voz? A gente tem voz quando nós temos um comportamento que nos dá crédito pra aquilo. E aquela menina se levanta com muita ousadia e ela fala: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele seria curado dessa lepra. É interessante que, falando do profeta, ela profetiza que ele seria curado. Então o rei da Síria decidiu escrever uma carta pro rei de Israel, falando sobre Naamã, falando que Naamã estava doente, que ele estava indo até lá para ser curado. E a Bíblia nos conta que quando o rei de Israel recebeu aquela carta, ele abriu a carta e ele rasga suas vestes, porque ele acha que é um absurdo. Ele vê aquilo como um motivo que a Síria estava tentando arrumar Que cena briga. que não deve ter sido essa. Um rei, um homem, um líder de um povo de Israel. Ele líder do povo de Deus. Ele Gente, ficou com medo. ele achou que fosse uma afronta. Esse cara tá querendo guerra comigo. Como que ele me manda um doente pensando que eu posso curar? Ele tá achando que Acaso eu sou Deus? Esse cara tá me testando, ele quer guerra. Mas graças a Deus tinha alguém ali com a mesma linha de pensamento que a serva de Naamã. E Eliseu fica sabendo que o rei... Imagina se a notícia não rodou, né, gente? Eu já imagino. O rei rasgou as vestes. Eu sei que ele tava preocupado, nervoso, tinha acabado de perder uma guerra, pelo que a gente entende da história. Mas rasgar a roupa... E Eliseu falou: traga ele pra mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Então Naamã tomou seu rumo pra ir conversar com Eliseu. Pegou uma baita de uma comitiva, cheio de ouro, cheio de prata, pra caso o profeta, né, quisesse. Ele tava acostumado, né, a receber Se fosse tudo. hoje em dia também, eu tá acostumada a pagar pro profeta. Enfim. Eliseu manda um mensageiro falar com Naamã e dizer pra eles ir se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica como? Fica nervosinho. Indignado! Fica bravo. Já tem muita gente nervosinha nessa história. Só pra não rasgar a roupa, né? Ó, eu acho que ele tava esperando um negócio assim, uma pirofagia, uma dança da chuva. Não, ele tinha até pensado. Que? Achei que ele fosse chegar, invocar o seu Deus, colocar a mão sobre a minha enfermidade e me curar. Quer dizer, Naamã aparentemente sabia todo o caminho, sabia todo o ritual. Por que ele não se curou então? Se ele sabia o que tinha que fazer? quer dar regra, quer ditar regras pra Deus. Ai, meu Deus. Então, o que curou Naamã não foi o poder que tinha no rio, foi Deus quem curou Naamã. E da mesma forma como Naamã foi curado por Deus através de pular 7 vezes no rio, também poderia ter sido curado por Deus através de uma oração feita pelo profeta. Então é interessante pensar por que Naamã precisou ir até o rio. Na verdade, o que era pior que a lepra era a soberba de Naamã, que precisava ser curada também, o orgulho, exatamente. Ele não gostou do rio, ele falou, acaso não tem um rio melhor em Damasco, ele diz, né? Ele não queria pular 7 vezes. Ele não queria obedecer. Ele queria fazer do jeito dele. Obedecer é mais que Importante é prova de amor. Vale lembrar que antes de pular no rio, Naamã tava lá todo nervosinho, relutando, brabinho, e um dos servos, vamos dizer, amigo, disse, meu senhor, o que é você pular num rio? Se fosse alguma coisa mais difícil, você Pior. faria. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda. E depois de ser curado, Naamã volta até a casa do profeta Eliseu e ele fala uma frase que é sensacional. É top. Ele fala pro profeta Eliseu: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. É isso que a gente estava querendo dizer sobre os propósitos de Deus mesmo na adversidade. Naamã passou por uma lepra que nós não sabemos quanto tempo durou, mas no final ele reconheceu que Deus era Deus. Muitas vezes o Senhor vai te colocar em um lugar que você não quer estar. Posição desconfortável. Exatamente. Mas não perca a sua essência, não perca a sua identidade e cumpra o propósito para o qual Deus te colocou onde você está. Então seja luz onde você estiver e seja sal e mostre o que tem dentro de você e a essência. Não deixe que as pessoas corrompam quem você é. E se você se identificou também um pouco com a história de Naamã, se você se encontra em uma enfermidade, em uma dificuldade, nós queremos repetir. Aguenta firme aí. O propósito vai começar a ser entendido logo logo. E se você se encontra na posição desse rei, tá meio desesperado, não é tempo de você rasgar as suas vestes. Se una a pessoas que possam te ajudar a aumentar a sua fé e fica firme aí. E se você é o profeta, cola com nós que
É sempre bom. A outra coisa que você precisa saber: a salvação é de graça e a cura é de graça. Não acredite em gente que tá te fazendo pagar pra você ser curado, pra você ser liberto. Isso é mentira. Deus não precisa disso. É de graça. Por isso que se chama graça. Favor não merecido Por tua graça. Faz frente, a gente te ama. Maravilhosa. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos. Se inscreve no nosso canal. O que você falou pra eu falar? Curte o vídeo. Curte aí, gente. E até a próxima. A gente se vê na semana que vem. Até semana que vem.